Reis pessoas na Bíblia que nunca morreram. Número 1, Elias. Durante um dos períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naquela época, Israel tinha um dos piores reis, cujo nome era Acabe. Elias era um dos maiores profetas de Israel e era um tisbita de Gileade, na região da Transjordânia. O livro de Reis cobre mais de sua vida do que a maioria dos próprios reis, apesar de não haver um livro escrito em sua honra. Seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou muito famoso. O rei Acabe incorporou o idealismo em um sistema que deveria ser prolongado pela agenda de Deus, pois os israelitas eram o seu povo. Israel sofria como resultado de um governo ruim, mas Elias, por outro lado, representava um tipo diferente de domínio. Ele não tinha conexões com o estabelecimento político ou a família real. Tinha a habilidade de dizer a verdade ao poder terreno sem ser cooptado ou corrompido. Elias era uma pessoa que falava a verdade, não importando quem estava no comando. Ele representava um reino totalmente diferente, com um objetivo muito diferente. Elias parecia ter realizado o auge das aventuras da vida, heroicamente, quase inacreditável, ainda assim, humilde de coração. Mas ele estava prestes a superar todos eles. Estava prestes a evitar a morte. A partida sem morte de Elias o coloca na escassa categoria de partidas sem morte. Embora nunca nos seja dito quando ou como, é claro, a partir do contexto, que ele informou Elias de sua partida iminente. Deus revelou isso aos filhos dos profetas, bem como a Eliseu, o amigo íntimo do velho profeta e escolhido sucessor divinamente. Como visualizar em 2 Reis, versículos 1 a 12. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias aos céus num redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele será elevado num redemoinho. O hebraico aqui também pode ser traduzido numa rajada, num momento ventoso, num movimento abrangente. Elias seria arrebatado e, naquele instante, ele desapareceu desta terra para a presença de Deus. Agora, Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como aconteceria. Ele também disse a ele onde aconteceria. Isso é explicado porque vemos Elias se movendo rapidamente na direção ao Jordão. Ao ler a narrativa, imagine a cena se desdobrando. 2 Reis, versículos 2 a 6, e Elias disse a Eliseu, por favor, fica aqui, pois o Senhor me envia a Betel. Mas Eliseu respondeu, pela vida do Senhor e pela sua própria vida, não te deixarei. Então eles desceram para Betel. Agora, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram até Eliseu e disse a ele, você sabe que o Senhor vai levar seu mestre hoje? Ele respondeu, sim, eu sei. Fique em silêncio sobre isso. Elias disse a ele, Eliseu, por favor, fica aqui, pois o Senhor me envia a Jericó. Mas ele disse, pela vida do Senhor e pela sua própria vida, não o deixarei. Então eles foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram a ele, você sabe que o Senhor vai levar seu mestre hoje? Ele respondeu, sim, eu sei. Fique em silêncio sobre isso. Elias disse a ele, por favor, fica aqui, pois o Senhor me envia ao Jordão. Mas ele disse, pela vida do Senhor e pela sua própria vida, não o deixarei. Então os dois seguiram em frente. Os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu, tanto em Betel quanto em Jericó, você sabe que o Senhor levará embora seu mestre de você hoje? Eliseu respondeu da mesma forma nas 2 vezes, sim, eu sei. Agora, por favor, fique em silêncio. Gilgal foi o ponto de partida, de acordo com Josué 4. Gilgal era o local do acampamento dos filhos de Israel depois de atravessar o Jordão para Canaã. Se você se lembra de sua história bíblica, este foi o ponto em que eles ainda estavam seguros, logo antes de começarem sua invasão no território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida para a última jornada de Elias. A próxima parada de Elias foi Betel, um lugar de oração. Betel significa o casa de Deus. Finalmente, Elias foi ao Jordão, que era um lugar de morte, não apenas morte física, mas também a morte da vida própria. Eliseu disse a Elias, ao chegar ao Jordão, seu destino terreno final, pela vida do Senhor, não o deixarei. Elias vinha tentando se distanciar de Eliseu desde Gilgal.
Acredito que ele não estava tentando se livrar de Eliseu tanto quanto estava testando seu próximo companheiro, seu futuro sucessor. Quando os dois homens pararam junto ao Jordão, a cena mudou abruptamente. Agora vem o evento milagroso. 2 Reis 2, versículos 7 a 10, e 50 homens dos filhos dos profetas também foram e ficaram de frente para eles, para assistir de longe. E os dois ficaram junto ao Jordão. Elias pegou seu manto, enrolou e bateu nas águas, que se dividiram para um lado e para o outro, de modo que os dois atravessaram em terra seca. E quando eles atravessaram, Elias disse a Eliseu: Peço o que deseja que eu faça por ti, antes de ser tirado de ti. Eliseu disse: Por favor, que haja sobre mim uma porção dobrada do teu espírito. Elias respondeu: Você pediu algo difícil. No entanto, se me vires quando eu for tirado de ti, assim será para ti, mas se não, será difícil assim. Isso é semelhante ao milagre que ocorreu séculos atrás, quando Deus separou milagrosamente o Mar Vermelho e permitiu que Moisés e os filhos de Israel atravessassem em terra seca. Nestas águas do Jordão, elas se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu cruzassem o rio em terra seca. Então, Elias pergunta: O que posso fazer por ti, antes de ir, antes que o Senhor me tire desta terra? 2 Reis 2, versículo 11. Continuando a andar e conversar, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu subitamente e separou os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Isso é fantástico. Eles estavam andando juntos e conversando. Elias não estava pregando ou profetizando naquele momento. Eram apenas dois amigos íntimos caminhando e conversando juntos. Isso deve ter sido um momento incrível. 2 Reis 2, versículos 12 a 15, Eliseu viu isso e exclamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E ele não viu mais Elias. Então ele pegou suas próprias roupas e as rasgou em 2 pedaços, em luto. Ele pegou o manto de Elias que caiu dele, voltou e ficou à beira do Jordão. Ele pegou o manto de Elias que caiu dele e bateu nas águas, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando ele também bateu nas águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu atravessou. Quando os filhos dos profetas que estavam em Jericó, observando de longe, o viram, disseram: O espírito de Elias repousou sobre Eliseu, e foram ao encontro dele, inclinaram-se até o chão diante dele, em sinal de respeito. O contrato de não morte de Elias entrou em vigor repentinamente. Nada de Deus morre. Quando um homem ou uma mulher de Deus morre, tendemos a esquecer disso. Eliseu é um exemplo primordial. E Deus sempre tem um plano. Considere, ele teve seus homens e mulheres em todas as eras para continuar sua obra ao longo dos séculos. Deus nunca ficou frustrado, perguntando o que seus filhos fariam agora que ele se foi. Agora que ele não está mais com eles. Nosso Criador, Deus, é todo-poderoso e nunca fica sem recursos. Eliseu ficou surpreso e atônito por um breve momento, mas isso não durou muito. Ele se inclinou e pegou o manto do profeta, lembrando das palavras de Elias. Ele atravessou novamente o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e iniciou seu próprio ministério profético. A partir desse ponto em diante, o plano de Deus nunca falhou. Sai Elias, entra Eliseu. Número 2, Enoque. A primeira menção de Enoque está em Gênesis, capítulo 5. Havia um Enoque que era filho de Caim, e este não é o mesmo Enoque. Gênesis 5, versículo 21. Quando Enoque completou 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. Conforme nossa compreensão bíblica, sabemos que seu filho Matusalém foi o homem mais velho registrado nas Escrituras. Quando estudamos as genealogias na Bíblia, descobrimos que Enoque era bisavô de Noé. Judas 14 foi sobre essas pessoas que Enoque, na 7ª geração desde Adão, profetizou quando disse: Vejam, o Senhor veio com miríades de seus santos. Judas diz que Enoque anunciou sobre o julgamento vindouro do Senhor contra eles. Enoque foi um homem que andou com Deus em meio à decadência moral nos dias de Noé e falou sobre o julgamento iminente. Em uma época em que a maioria de seus contemporâneos tinha apenas o registro de seu nascimento e dos filhos que também geraram, Enoque é como um sopro de ar fresco. Enoque foi introduzido como outros, mas seu testemunho é chamativo.
Sua descrição é curta, mas densa, e significativamente isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus que o traduziu. Sua vida trouxe um modelo para muitas pessoas ao longo de diferentes gerações, ensinando-nos a viver para uma audiência única. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e companheirismo com Deus, sabendo que ao fazer isso experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Gênesis 5, versículos 18 a 24. Quando Jared tinha 165 anos, ele se tornou pai de Enoque. Jared viveu 800 anos após o nascimento de Enoque e teve outros filhos e filhas. Assim Jared viveu 962 anos e morreu. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. Enoque andou em comunhão habitual com Deus por 300 anos após o nascimento de Matusalém e teve outros filhos e filhas. Assim todos os dias de Enoque foram 365 anos. E em temor reverente e obediência, Enoque andou com Deus e não foi encontrado entre os homens, porque Deus o levou para estar com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, pois Deus simplesmente o levou. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus apenas o envolveu e o arrebatou. O livro de Hebreus fala sobre o homem do qual este mundo não era digno. Hebreus 11, versículos 5 e 6. E pela fé, Enoque foi arrebatado e levado ao céu, para que não visse a morte, e não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Pois mesmo antes de ser elevado ao céu, ele recebeu o testemunho ainda registrado de que havia andado com Deus e o agradara. Mas sem fé é impossível andar com Deus e agradá-lo, pois quem se aproxima de Deus deve necessariamente crer que Deus existe e que ele recompensa aqueles que o buscam com sinceridade e diligência. É um grande conforto saber que Deus sempre se preparará de maneira suficiente e abundante para os seus e nos vigiará eternamente até que floresçamos de maneira miraculosa. Crônicas 16, versículo 9. Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, para apoiar aqueles cujo coração é completamente dele. Você agiu tolamente nisso. Portanto, a partir de agora, você terá guerras enquanto o Pai derrama sua posse sobre nós, para nos ver crescer. O que ele realmente quer de nós é uma resposta honesta e despretensiosa ao amor que ele nos dá. Mas um tempo está chegando e já está aqui quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. João 4, versículos 23 e 24. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e verdade. Deus está sempre em busca de sentimentos fiéis e leais que viverão suas vidas completamente para ele. Estes são os vasos através dos quais ele pode realmente usar e manifestar sua glória. Enoque, de acordo com as Escrituras, não coincidiu com o destino de Adão e o restante de seus descendentes. Ele não morreu. Enoque é usado como um exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. Um objetivo da tradução de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras de que há uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes passe pela morte física, o exemplo de Enoque dá aos crentes a esperança de que, no final, triunfarão sobre a morte. Número 3. Cristãos nos últimos tempos. Agora estamos entrando na profecia registrada. Esta é uma que ainda está para se cumprir, conforme está escrito. Embora muitos de nós esperemos, pois não sabemos o tempo exato em que Jesus voltará, experimentaremos as dores da morte. Os cristãos nos últimos tempos experimentarão um arrebatamento também. Observar que em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, tanto os cristãos que morreram anteriormente quanto quantos que ainda estão vivos participarão deste evento juntos. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, agora não queremos que vocês, crentes, fiquem desinformados sobre aqueles que estão dormindo na morte, para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança além desta vida presente. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como de fato aconteceu, assim também, da mesma maneira, Deus, ao ressuscitá-lo dentre os mortos, traz consigo aqueles crentes que dormiram em Jesus. Pois dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estaremos vivos, os que restamos até a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos aqueles que dormiram na morte. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com voz de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, nós, os que estivermos vivos e permanecermos na terra, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens, para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se e encorajem-se mutuamente com estas palavras sobre nosso reencontro com os crentes que morreram. Assim, em ambos os casos, experimentaremos o arrebatamento naquele tempo. Como Enoque, os cristãos serão arrebatados no ar. Portanto, uma das razões para a tradução de Enoque é que ele prefigura uma geração inteira de crentes que não provarão a morte.